Thiago Jordão El Bigodinho. O Santos está praticamente definido para o clássico contra o Corinthians. Traga tudo sobre a preparação do Peixe, não esconda nada, Jordão. Exatamente. Lembrando que o Santos para essa partida já tem desfalques confirmados. É o caso do Alexis Duarte, que está com a seleção paraguaia, que joga hoje, inclusive, contra a seleção da Coreia do Sul. O Tomás Rincon, que está com problema na sua panturrilha. O Neymar Júnior, que já era desfalque até nas partidas anteriores. E o Tiquinho Soares, que está suspenso. E o técnico Juan Pablo Vojvoda, nesse período de treinos que teve, ele testou algumas variações táticas, só que podemos descartar já uma variação: 3 zagueiros. Isso porque nem Luizão e nem João Basso caíram nas graças do técnico Juan Pablo Vojvoda, então a tendência é que o Santos ainda mantenha a sua linha de 4 na defesa. Com relação a possíveis mudanças no time, o Juan Pablo Vojvoda tem praticamente confirmado 8 atletas. E um provável Santos, pensando nessa confirmação dos atletas, dá para colocar no seguinte parâmetro: ainda com Gabriel Brazão no gol, o Igor Vinícius é mantido na direita mesmo com o retorno do lateral Mike, porque ele já vem treinando com a equipe há mais tempo. O Adonis Frias ganhou a disputa contra o Zé Ivaldo nos últimos treinamentos e o Luan Pérez retorna ao time do lado esquerdo. Já na lateral esquerda existe uma dúvida: Escobar ou Souza? Eles estão ali numa disputa que dá para colocar em 50-50. O Juan Pablo Vojvoda ainda não se decidiu quem será o titular. No meio de campo, com João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Bontempo, com o asterisco de que pode ser ou o Barreal e também correndo por fora o Vitor Hugo. E no ataque, uma manutenção de Roleiser na armação, Guilherme mais à frente, ao lado de Lautaro Dias. Tá aí o Santos provável para a partida de amanhã contra o Corinthians, né? Você percebe que temos a manutenção do Gonzalo Escobar pelo lado esquerdo. Na zaga, Luan Pérez e Adonis Frias, portanto uma alteração. Entra o Luan, o Alexis Duarte joga nesse momento pela seleção paraguaia. No meio campo, uma segunda alteração. Temos o Gabriel Bontempo no lugar do Tomás Rincon. Portanto, Jordão, é um time mudado, com 2 mudanças nesse momento, comparado à equipe que perdeu para o Ceará por 3-0. Até se imaginava mudanças maiores por parte do treinador Juan Pablo Vojvoda. Ele não faz, ele tira somente o Tomás Rincon e coloca o Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo, que tem características, Jordão, mais semelhantes, por exemplo, a do Vitor Hugo, né? Se nós imaginarmos ali que nesse meio campo do Santos, inicialmente, o Vitor Hugo foi titular, ele coloca um jogador que se assemelha mais em termos de características ao Vitor Hugo, que é justamente o jogador Gabriel Bontempo. O Barreal foi utilizado, mas não parece ser a preferência de Vojvoda, Jordão. Exatamente. No momento que o Japão diminui, um golaço, entregada, uma pancada de fora da área, o Japão diminui 2-1 contra o Brasil, Jordão. Isso mesmo, a seleção brasileira acabou vacilando ali, gol da equipe japonesa. Só que com relação ao Santos Futebol Clube, pode ser uma pura coincidência, mas depois que o esquema onde o Santos Futebol Clube tinha ali 3 meio-campistas preenchendo o setor, o Santos acabou perdendo ou não tendo uma sequência positiva nos jogos. Porque depois que o Santos vence o São Paulo, o Peixe empatou com o Bragantino, empatou com o Grêmio e perdeu para o Ceará. Coincidentemente, na mesma sequência em que o Santos teve ali 2 homens no meio de campo que fazem funções defensivas. Então, o retorno do Gabriel Bontempo se dá justamente por isso, onde o Gabriel Bontempo, ele é um jogador que, comparado ao Álvaro Barreal, ele tem um preenchimento maior dos espaços, ele participa mais das transições do meio de campo para o ataque. E além do mais, o Gabriel Bontempo é aquele famoso meio-campista moderno. Ele é um meio-campista que também pisa dentro da área como elemento surpresa. A diferença de característica com o Barreal é que justamente o Álvaro Barreal ele se faz mais presente, só que no ataque, na defesa, o Barreal não carrega tanto a bola. E a outra com relação à zaga foi justamente isso. O Adonis Frias e o Luan Pérez, eles treinaram juntos ainda no sábado, numa linha de 3 zagueiros. O Juan Pablo Vojvoda promoveu esse teste e em outro momento também colocou Luan Pérez e Zé Ivaldo. Só que no decorrer das atividades, com essa intercalância entre os jogadores, o Adonis Frias ganhou a vaga e ele deve ser sim uma outra novidade, claro, junto ao Luan Pérez, que na verdade ele que entra na vaga do Alexis Duarte. Tá aí, eu falei que o gol foi de fora da área, não, o gol foi dentro da grande área, uma entregada do Fabrício Bruno. Eu vi rapidinho aqui que eu tava olhando pra câmera e a televisão tá do nosso lado direito aqui, a televisão
que temos aqui, para vocês terem uma ideia, 2 televisões. A da frente é o nosso retorno, é onde passa a nossa imagem, e a do lado direito, onde está passando o jogo da seleção brasileira. Fabrício Bruno entregou a rapadura e de fora e de dentro da grande área ali, uma pancada indefensável para o Hugo Souza. Diminui, portanto, o Japão 2-1 para a seleção brasileira. E o Virgínio, hein? Tá gostando do Virgínio ou não? O Virgínio hoje tá mal. Ih, mamãe! O Virgínio tá mal, né? Mas a Virgínia tá assistindo ele. Ah, fez Virgínia! Tá vendo? Tá. Já meteu stories a Virgínia? Já. Ela acordou, já meteu ali o pijaminha, passou... Porque ela filma tudo, né? Filma. Ela acordando, ela dormindo, ela indo no banheiro, tomando banho, tomando café. Ela já meteu os stories logo pela manhã? Já. Você acha que o Virgínio vai ter privacidade na vida dele ou acabou, Jordão? Não, mas o Virgínio, ele conseguiu um feito histórico. O que aconteceu com o Porque Virgínio? a Virgínia tava filmando a casa dele e ele não apareceu em nenhum story. Você tá brincando? É. O Virgínio tava escondido? Tava escondido. Ela começava a filmar ele tava aqui, ó. Ah, o Virgínio. E ela procurando o Virgínio. E ela procurando. Ela procurando o Virgínio. Você sabe que o Leonardo, o pai do Zé Felipe, sempre foi um cara que não aparecia em lugar nenhum, né? Ninguém conhecia, por exemplo, a Poliana, que é a esposa do Leonardo há muitos anos, tal. Bastou a Virgínia entrar na família que tudo que o Leonardo fazia começou a ser filmado. Vai acontecer a mesma coisa com o Virgínio, Jordão? Vai, o Vinícius Acabou Júnior... a privacidade do Virgínio? Zero. Agora, cuidado até, inclusive, um recado pro Xabi Alonso, que é treinador do Real Madrid. A Virgínia pode ser uma espiã aí dos adversários, né? Ela vaza tudo. É verdade, hein? Alô, Xabi Alonso, cuidado com a Virgínia, hein? Ela filma de tudo, hein? Tudo. De cima, de baixo, de lado. Agora, Jordão, pro senhor ter visto os stories da Virgínia, a pergunta que não quer calar, o senhor segue a Virgínia? Não, é o algoritmo. Ih, mamãe! É o algoritmo. Porque eu sigo o Vinícius Júnior. Ah, o senhor segue o Virgínio. Aí, eu sigo o Virgínio. Então aí tá chegou, certo. apareceu ali, Virgínia após stories, aí marcaram o Vinícius Júnior e apareceu pra mim no algoritmo. Tá aí o nosso Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ô Jordão, tava todo mundo esperando o Souza, vem o Escobar, decepciona? Sobre o meio-campo, é isso mesmo? Gabriel Bom Tempo? O Bom Tempo, a verdade é o seguinte, o Bom Tempo sempre foi o 12º jogador do Santos, ora titular, ora reserva, mas era um jogador ali que era tido como titular. Até no banco ele era o 12º jogador, ou seja, a primeira alteração era sempre o Gabriel Bom Tempo. Ele deixa o time muito mais por conta da lesão e por isso não tem sequer um minuto jogado no comando do Juan Pablo Vojvoda. Decepciona a entrada, a manutenção do Escobar pelo lado esquerdo e não o retorno do Souza ao time titular e como você vê o Gabriel Bom Tempo formando esse quarteto do meio-campo do Santos. Deixa esse meio-campo do Santos um meio-campo que pisa um pouco mais na bola, que de alguma forma cadencia, porque o Barreal é velocidade. O Barreal pega a bola e vai pra cima. O Bom Tempo não. O Bom Tempo é um jogador que consegue fazer o famoso box-to-box. Talvez o Barreal não tenha essa qualidade, Jordão. Exato. Começando com a lateral, decepciona sim. Eu esperava particularmente ver o Souza de titular, até porque, com o número de desfalques que o Corinthians tem, e visto que o Santos tem muita dificuldade, principalmente no apoio, eu acho que valeria a pena você começar o jogo com o Souza e no decorrer da partida, quem sabe numa segunda etapa, onde o Santos necessita mais de um poderio defensivo, o Escobar entrar no jogo. Só que eu acho que com a entrada do Escobar, talvez o Juan Pablo Vojvoda esteja prevenindo algumas ultrapassagens nas costas, visto que do lado dele jogará o Mateuzinho, e o Mateuzinho sobe bastante para o campo ofensivo. Além do mais, tem um jogador que, no quesito de força física, que é o caso do Guinegão, que atua pelo lado direito do ataque do Corinthians, ele poderia vencer até com uma certa facilidade algum duelo físico contra o Souza. E levando em consideração que o Escobar é esse atleta que, defensivamente falando, é mais aguerrido, talvez seja nesse quesito para prevenir um ataque do Corinthians com tanta facilidade. Agora, com relação ao meio-campo, eu acho que o Juan Pablo Vojvoda, caso mantenha de fato o Gabriel Bom Tempo, ele acerta. Porque o Corinthians, mesmo não vindo com o José Martínez, já está fora da partida, ainda assim a estrutura tática do time mantém 3 homens no meio de campo. E o Santos Futebol Clube não pode se dar o luxo de perder o meio como aconteceu nos jogos anteriores. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Santos tinha o meio sob controle, quase vencemos. No jogo contra o São Paulo, o meio estava controlado e o Santos ganhou. Já nas outras partidas, Bragantino,
Grêmio e o Ceará, o meio de campo não existiu. E o Santos perdeu muito nesse aspecto. Então, eu vejo que o Gabriel Bontempo ele consegue preencher melhor o espaço, ele vai conseguir carregar mais a bola com uma certa cadência e, além do mais, ele vai conseguir ser mais efetivo nas transições da defesa para o ataque, porque ele é um jogador polivalente. Ele atua tanto na defesa quanto no campo ofensivo. Jordão, Gabriel Barbosa gostaria de voltar ao Santos Futebol Clube. Você acredita que, de fato, o Santos pode tentar contratar o Gabriel Barbosa, já que ele não vem bem no Cruzeiro e é reserva nesse momento do Caio Jorge? Tem jogado poucos minutos por lá. Você gostaria de ver o Gabriel Barbosa e, mais do que isso, você acredita nesta possibilidade? Olha, considerando que estamos falando da diretoria amadora do Santos, eu acho que sim. Eles não são criativos. O Santos, toda vez que vai atrás de algum jogador, busca sempre o ex. O Santos nunca vai atrás do novo no mercado. Não à toa, no ano passado, o Santos ofereceu fundos e fundos para o Gabigol e ele optou em jogar no Cruzeiro. Eu, particularmente, acredito que sim, a diretoria do Santos, nessa falta de criatividade, poderia buscar o jogador. Agora, eu gostaria de vê-lo com a camisa do Santos? Nunca mais. Nunca mais. Porque o Santos fez de tudo para ter o jogador nessa atual temporada. E eu ainda acho que o Santos se esforçou até demais. Porque não tínhamos as condições financeiras de você, por exemplo, pagar 8 milhões ao todo, considerando o valor do Gabigol e o valor do Neymar Júnior. Então, para mim, o Gabigol jamais deveria jogar no Santos Futebol Clube, nem de graça. O que ele fez com o Santos, tem toda aquela parte de desrespeito. Eu acho que ele muitas vezes desrespeitou o Santos Futebol Clube, tratando e confundindo as coisas institucionais com o respeito com o próprio torcedor. E além do mais, eu vejo que hoje, tecnicamente falando, o Gabigol virou mais um no futebol brasileiro. Eu, particularmente, não gostaria de vê-lo com a camisa do Peixe. Jordão, olha, eu concordo plenamente contigo, hein? Plenamente contigo. Eu não gostaria de ver, aliás, eu não acredito muito nessa notícia nesse momento, tá? Eu concordo contigo, Jordão. Eu acho que, diante do amadorismo da diretoria do Santos, eu não vejo como impossível essa negociação rolar o ano que vem. Eu acho que o Santos não deveria sequer pensar no Gabriel Barbosa. Não é negociar. Eu acho que o Santos deveria sequer pensar no Gabriel Barbosa. O jogador recebeu uma proposta do Santos pelos mesmos 3,5 milhões de reais que ele recebe mensalmente no Cruzeiro. Ele optou pelo Cruzeiro. Ou seja, agora, um ano depois, o Gabriel Barbosa, um ano mais velho e em baixa, o Santos vai querer o Gabriel Barbosa? Eu, sinceramente, acho isso absurdo. Eu não acredito que esteja rolando nada, de verdade. Eu acho que é muito mais onda para gerar views, gerar notícia. A gente sabe que estamos em meio a uma data FIFA. Então essas notícias, elas acabam surgindo nesse período para gerar engajamento, onde o foco não é, nesse momento, os clubes. É a seleção brasileira. E a gente sabe, Jordão, a gente trabalha com isso. Em data FIFA, o engajamento cai muito. Então se criam notícias para trazer o público como Santos quer Gabriel Barbosa. Eu não acredito. Agora, eu não acredito que esteja rolando nada nesse momento, mas eu não duvido que possa acontecer lá em dezembro, janeiro. É igual você falou. A nossa diretoria é muito amadora e eles ficam rodeando os mesmos nomes. Daqui a pouco vai surgir de novo quem? Paulo Henrique Ganso. É Gabriel Barbosa. Quem é outro jogador que atuou no Santos que pode voltar em algum momento? Felipe Anderson já foi para o Palmeiras. Alexandro já foi para o Flamengo. Danilo já foi para o Flamengo. Ou seja, toda a janela eram esses nomes, não eram? Sim. Porque o Santos não tem criatividade. É sempre os mesmos nomes. Jogadores que em algum momento jogaram pelo Santos e a diretoria e a torcida continuam acreditando que esses caras vão poder fazer a diferença. Eu não acredito. Seria, para mim, lamentável. E digo mais, Jordão. Eu estava vendo ontem blogueiros defendendo o Gabriel Barbosa, dizendo que a gente não pode ter orgulho. Cara, sabe o que eu entendo? Cara, eu acho um absurdo se falar em Gabriel Barbosa no Santos, Jordão. Sim. Primeiro, se o Gabriel Barbosa estivesse jogando em alto nível, beleza, você até entende. Você fala, legal, não vamos ter orgulho porque vamos contratar o maior atacante do futebol brasileiro. Deixa o orgulho de lado. Não. O cara pisou no Santos, o cara maltratou o Santos, tá em baixa e eu vou recuperar o cara? Eu, Santos, o time que ele mesmo desprezou, o time que ele foi na Vila Belmiro, caraca, quase gol do Japão, o time que ele foi à Vila Belmiro, Jordão, tirou uma onda com a torcida, tirou uma onda com os conselheiros.
Beleza, fomos lá e fizemos uma boa proposta financeira para ele. Ele também não quis. Ele foi para o Cruzeiro e não aceitou o Santos. Então, eu, Santos, vou me ajoelhar para Gabriel Barbosa. Eu acho absurdo se cogitar Gabriel Barbosa no Santos. Eu acho absurdo, Jordão. É absurdo. E é o que você falou. A gente deixa o orgulho de lado. Por exemplo, o Neymar. No começo do ano, o Neymar, se ele tivesse vacilado com o Santos aí em 2023, feito um ato que não fosse respeitoso com o Santos, a gente até pega o orgulho e deixa de lado. A gente fala, putz, mas é o Neymar, né? O Neymar é um extra classe. O Japão virou, Marcão. É um extra classe. Então, dá pra deixar de lado essa situação. Agora, o Gabigol não é nem o melhor jogador do Brasil. Ele não é nem o melhor atacante do Brasil e quem dirá o melhor reserva das equipes brasileiras. Então, o Gabigol não pode jamais pensar... Na verdade, o Santos jamais pensar em retornar com o Gabigol. Porque é o seguinte, quem projeta o Gabigol é o Santos. Ele vai pra Inter, ele tá em baixa. Fica no Benfica, tá em baixa. Quem que projeta ele de volta é o Santos. Quem que vai pisa nessa relação é o Gabigol. Então o Santos não pode. E que o Gabigol, Marcão, se ele gosta tanto do Corinthians, como aconteceu dele vestir a camisa, que vá pro Corinthians. Vai lá tentar uma tentativa no Corinthians. No Santos, nunca mais. Você tá longe de ser craque e de uma unanimidade no futebol brasileiro.